Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos, e hoje eu vou te mostrar como dimensionar o disjuntor do DPS, aquele disjuntor que a gente chama de disjuntor de backup, que vem antes do DPS. Vamos lá! Então vamos lá, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: é necessário disjuntor ou fusível antes do DPS? Será que eu preciso de um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes antes do DPS? A realidade é o seguinte, vamos lá no item 63525 da 5410, ela fala lá pra gente: a possibilidade de falha interna, fazendo com que o DPS entre em curto-circuito, impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrentes. Como que funciona o DPS? Só para você entender. Aqui ela está falando para a gente, é necessário um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes. Mas por quê? O DPS ele é uma chave aberta que se fecha em caso de surto elétrico. Então o DPS está aqui, ó, funcionando lá normalmente. Corrente alternada está ocorrendo aqui normalmente. E ele está lendo isso como normal, está tudo certo. Quando ocorre um surto elétrico, a chave interna desse DPS ela se fecha, tá? Então ela se fecha, levando essa corrente de surto para onde? Para a terra, tá? Então, quando ele detecta esse surto de tensão, essa anormalidade aqui, essa chave vai fechar e essa corrente vai diretamente para a terra. Então, isso em milissegundos. O que vai ocorrer aqui em milissegundos? Um curto-circuito fase terra. E qual que é o dispositivo que protege contra curto-circuito? Um disjuntor. Caso esse DPS falhe e esse curto-circuito seja permanente, o disjuntor vai proteger diretamente contra esse curto-circuito na falha do DPS. Mas Moacir, por que o disjuntor não entra em curto-circuito quando ocorre um surto então? Já que o DPS se fecha aqui quando ocorre esse surto? Porque é muito rápido, é em milissegundos. O disjuntor não vai conseguir ler, é um curto que se fecha e abre rapidamente, a tempo suficiente desse disjuntor não ser atuado, tá? Eu sempre comparo isso quando você passa o dedo na vela muito rápido. Quando você passa o dedo na vela muito rápido, você não queima. Mas se você passa devagarzinho, você queima. A ação do disjuntor é justamente essa. Quando ele sente o curto-circuito, ele vai atuar, né? Então, se ele não está sentindo, ele não vai atuar. Agora, se o DPS falhar, essa chave vai fechar e vai fechar um curto permanente entre fase e terra. Aí o disjuntor é fundamental nestes casos, tá? Então, por isso a necessidade. Por isso que a NBR 5410 vai falar pra gente que a possibilidade de falha interna do próprio DPS, fazendo com que ele entre em curto-circuito, impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrentes. Mas como é que eu vou dimensionar esse dispositivo? Quem vai dimensionar o dispositivo de proteção contra sobrecorrentes para a gente são os fabricantes. Eles que têm os estudos ideais em caso de curto, como que o DPS falhar, se o DPS falhar, qual curto vai ser acionado. Ele que tem essas características do DPS e dos dispositivos para poder fazer justamente esse dimensionamento mais corretamente. Então aqui ele vai trazer para a gente, e isso quem traz para a gente são os fabricantes, né? Não existe uma fórmula mágica de dimensionamento desse disjuntor. Quem vai trazer para a gente são os fabricantes como dimensionar esse disjuntor ou fusível em caso de falha no DPS, fechando um curto fase terra. Então a gente tem aqui a Clamp, a gente tem a Siemens, a gente tem a Brastec e outros fabricantes que no datasheet dele, nos catálogos deles, eles vão informar para a gente como é calculado esse disjuntor, qual disjuntor vai ser utilizado antes do DPS, né? Então, como que eu consulto esses fabricantes, catálogos e datasheets de fabricante, você consegue ver. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Primeira coisa que você tem que entender é justamente a configuração em que esses fabricantes vão trazer para a gente a instalação desse DPS, né? Então aqui, encara essa parte aqui, ó, dessa configuração como a instalação elétrica, né? Essa parte aqui é a instalação elétrica. Aqui é o disjuntor geral da instalação, né? Ou de um quadro secundário. Aqui a gente vai ter a derivação para a instalação do DPS. Aqui é o disjuntor ou fusível antes do DPS.
aqui é o DPS e aqui é o barramento de equipotencialização principal ou a barra de proteção do quadro de distribuição, né? Então aqui a gente tem o disjuntor geral, aqui a gente tem um disjuntor específico para o DPS e o barramento de proteção do quadro, e aqui é a instalação elétrica. Essa aqui é a fase que vai para os equipamentos da instalação elétrica. É justamente esta configuração aqui. A gente tem a fase, a gente tem os disjuntores e os DPS. Esta configuração aqui nada mais é do que esta aqui, tá? Disjuntor, DPS. Mas é claro que ele não vai colocar 3 aqui, ele vai simplesmente facilitar o desenho para você entender que são disjuntores e DPS, mas geralmente são 2 ou 3, né? Se é um circuito trifásico, se é um circuito bifásico, tá? Ou até monofásico, no caso, somente um DPS ou um DPS fase neutro, né? Um DPS para fase e outro DPS para o neutro, tá? Então aqui é só para você conseguir entender, é a mesma configuração, tá? Então vamos lá, ó, você vai encontrar nas tabelas, essa aqui, por exemplo, é uma tabela da Siemens. O catálogo de DPS da Siemens vai trazer essas informações de qual disjuntor é o ideal e qual fusível é o ideal, de acordo com as configurações deste desenho aqui especificamente. Então, olha só, a gente tem essa tabela aqui, ó, seção do condutor para DPS classe 2, aqui é um DPS, vamos supor, um quadro de distribuição secundário, para conexões em paralelo. A conexão em paralelo é justamente esta conexão aqui, não é uma conexão em série, é uma conexão em paralelo, né? Porque justamente existe essa derivação aqui que vai para o DPS e o DPS para a instalação de aterramento da edificação. Então, o que acontece aqui neste caso? A gente tem aqui o MCB, que é justamente a sigla para mini disjuntor, ou fusível a montante. A montante significa antes. O que é justamente esse aqui? Esse dispositivo aqui é justamente esse dispositivo aqui. É o disjuntor geral. O que ele está falando para a gente? Se o disjuntor geral for de 25 A da edificação, o LQ2 e o LQ3, ou seja, os cabos do fusível e do DPS, eles têm que ser de 6 milímetros quadrados. Ou seja, o mínimo tem que ser de 6. Mas, Moacir, a NBR 5410 não pede que os condutores têm que ser de 4 milímetros, pelo menos, isso contra proteção contra descargas indiretas ou correntes induzidas? Isso mudou, e justamente mudou na própria consulta pública da NBR 5410 2020X, que vai ser a nova norma, né? E os fabricantes já orientavam isso há muito tempo, que este cabo, o mais indicado por questões mecânicas, seria o cabo de 6 milímetros quadrados, tá? Então eles já indicam esse cabo, já tem um tempo, e a norma de 2004, um pouquinho mais antiga, agora na nova norma esse condutor aqui, o mínimo vai ser de 6, como você pode ver que a Siemens está tratando aqui o mínimo de 6 milímetros quadrados. Então o que ele está falando para a gente? Ó, se eu tenho um disjuntor geral aqui de 25, vamos supor que o disjuntor de 25 da instalação, os cabos aqui tem que ser de 6. E aí, qual que vai ser esse disjuntor antes do DPS? O que ele fala pra gente? Não precisa. Tá? Então, esse dispositivo aqui, ele está falando pra gente que vai servir como proteção contra curto-circuito em caso de falha deste DPS. Ou seja, o disjuntor geral da instalação vai servir como proteção contra curto-circuito em caso de falha deste DPS. Ele está falando que não precisa. Mas eu, como projetista, já vou avisar vocês. Não deixa isso acontecer. Por quê? Essa configuração aqui é interessante, mas não é o ideal. O ideal é que eu tenha realmente esse disjuntor aqui e que ele atue primeiro. Porque se esse disjuntor aqui atuar, ele vai atuar contra curto-circuito fase terra e vai abrir toda a instalação elétrica. Então, justamente, é essa proteção que a gente está pensando. Se eu tenho o disjuntor geral de 25, esse aqui, o F2 não precisa, ele vai atuar. Ok, entendido. Mas o que eu faço? Coloco um disjuntor também antes desse DPS, justamente para ele atuar primeiro, ao invés do DPS a montante, antes, tá? Mas aqui ele justamente está falando para a gente que se eu tenho disjuntores geral que variam de 25 a 100 A, eu não preciso de um disjuntor específico para o DPS, porque meu disjuntor geral vai funcionar contra proteção contra curto-circuito. Só que aí se eu tiver um disjuntor aqui de 125 A, aqueles disjuntores que já são caixas moldadas ou fusíveis, aí eu tenho que colocar, na verdade, maior que 125, ele está falando para a gente, né? Maior que 125.
Se eu tiver de 125, eu mudo o cabo, né? Percebe que os cabos vão mudando a partir do momento que os disjuntores vão aumentando. E aqui eu chego ao disjuntor de 125. Se eu tiver um disjuntor de 125 aqui, ou seja, o cabo é de 16 e não precisa ainda desse disjuntor aqui. Se eu tiver agora um disjuntor com maior corrente nominal, aí eu pelo menos tenho que trabalhar com um disjuntor de 125 antes do meu DPS, né? É isso que ele está trabalhando com a gente. Se eu tiver um disjuntor acima de 125, se eu tiver um disjuntor aí de 200 ampere, né? Um disjuntor de 250 ampere, eu tenho que ter um disjuntor de 125 antes do meu DPS aqui para proteger contra curtos-circuitos, ok? Isso é muito importante a gente conseguir entender. Temos outros exemplos e aí a gente tem que conseguir interpretar esses outros exemplos, que é o exemplo aqui da Clamper. A Clamper vai trazer um disjuntor aqui que é classe 1 mais 2. Disjuntor VCL Slim, classe 1 mais 2, 2,5 kA de corrente de impulso e 60 kA de corrente máxima 8/20. O que ele vai trazer para a gente aqui embaixo? Ó, fusível de backup máximo. O que significa para a gente? É o mesmo exemplo da Siemens. Significa o seguinte, que se você tiver um disjuntor até 100 ampere geral na instalação, você não precisa ter um disjuntor antes. Vou fazer o exemplo aqui novamente só para você conseguir entender. Ó, aqui deriva, aqui vai ter o fusível, né? E aqui vai ter o DPS, que vai direto para o aterramento, né? O que ele está falando? Aqui vai para a instalação, normalmente. Deixa eu fazer retinho aqui, que vai para a instalação. O que ele está falando para a gente aqui? Que se eu tiver um disjuntor até 100 ampere, eu não preciso de fusível aqui. Mas se eu tiver um disjuntor de 125 aqui, aí esse disjuntor aqui vai ser o de 100 ampere, tá? É isso que ele está falando para a gente aqui em relação ao fusível de backup máximo, tá ok? É basicamente isso. Da mesma forma, os fabricantes vão agir trazendo exemplos. Esse aqui é a Finder. A Finder vai trazer aqui pra gente. Se o F1 for maior que 160 ampere, aí eu tenho que ter um F2, ou seja, um disjuntor antes do DPS de pelo menos 160 ampere. Muito parecido com os outros dois, né? Só que os outros, o da Clamper era 100 ampere e o da Siemens era 125, né? E aqui se a gente tiver, por exemplo, esse disjuntor menor ou igual a 160 ampere, se ele for aqui menor ou igual a 160 ampere, eu não preciso de um F2. Esse aqui já protege contra curto-circuito diretamente em caso de falha fase terra, tá? Então os fabricantes chegam nessas conclusões devido aos testes que eles fazem aí nos próprios dispositivos, tá? É basicamente isso, assim que você consegue definir qual que vai ser o disjuntor que antecede os DPS. Alguns fabricantes, eles vão trazer para a gente os cabos, como eu mostrei para vocês no caso da Siemens, né? Se você não tiver as indicações dos cabos, conforme o próprio fabricante, segue a 5410, que fala que tem que ser pelo menos, agora na consulta pública já está falando, 6 milímetros, né? Se for um DPS classe 2, e DPS classe 1 tem que ser 16 milímetros este condutor, tá certo? Mas é dessa forma que você consegue definir qual é o disjuntor que você vai utilizar. Minha opinião, como que você consegue fazer com que você elimine, que o disjuntor geral seja ativado na instalação, seja atuado na instalação. Leve isso aqui, leve este cara aqui para cá, antes do disjuntor geral. Se você levar antes do disjuntor geral, essa corrente escoa aqui, e esse dispositivo é que vai fazer a atuação, né? O dispositivo que você coloca aqui. E qual dispositivo que eu vou me referenciar? O dispositivo que seu fabricante te orientar, tá? Então, se você, por exemplo, naquele caso da Siemens, você pode trabalhar com um de 25 aqui, né? Antecedendo, que é o mínimo, né? Antes do disjuntor geral, que já é o suficiente para proteção contra curtos-circuitos, tá certo? Então, fique bem atento a isso aí, é dessa forma que você consegue dimensionar os disjuntores que vêm antes do DPS. Então é isso, espero que você tenha entendido, gostado do vídeo. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora, tem um botãozinho de você se inscrever aqui, se inscreve para você ser notificado quando eu postar mais vídeos. Curte esse vídeo aqui também para ajudar a gente a disseminar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha também esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp da faculdade, nos seus grupos de WhatsApp de engenharia. Compartilha também esse vídeo e comenta aqui qual vídeo você quer ver na próxima terça-feira. Tamo junto e até mais!